Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rubens para mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou trazer aí 3 tópicos bem interessantes para vocês. O primeiro deles a gente vai falar sobre a prévia operacional da empresa Trisul, que atua aí no setor de construção civil. O segundo ponto, a gente vai falar sobre os dividendos que foram anunciados aí pela empresa Fras-le, que é uma empresa que trabalha aí com suprimentos para o setor automobilístico. E o terceiro ponto a gente vai falar sobre Selic, né, sobre os juros reais, a expectativa de uma queda, ou seja, de um corte, né, na Selic na próxima reunião do Copom, agora no mês de agosto, né, e como que essa expectativa na queda da Selic pode afetar o nosso mercado de valores mobiliários. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, tenho que lembrar que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados. E vou pedindo aqui para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Clica ali no botãozinho e inscreva-se. Partindo aqui para o nosso primeiro tópico, vamos falar aqui um pouquinho de Trisul. A Trisul, né, negociada aí pelo código TRIS3 na Bolsa de Valores, é uma empresa que atua aí no setor imobiliário, como a gente pode ver aqui, né? Construção, engenharia, né, construção civil. É uma empresa que ela foi fundada no ano de 2007, né, há 16 anos, e ela também abriu, né, o seu capital na Bolsa de Valores em 2007. Uma empresa que ela é do novo mercado, então possui somente ações ordinárias, tem um free float de 45% das suas ações e tem um tag along de 100%. E por que estamos falando aqui hoje de Trisul? Simplesmente pelo motivo que nesta semana, no dia 17 de julho, né, de 2023, eles anunciaram aí a prévia operacional da empresa relativa ao segundo trimestre de 2023 e veio uma prévia operacional muito interessante com uma melhora significativa nos resultados em relação ao mesmo período do ano anterior. Baixando aqui a gente já pode ver os destaques desse segundo trimestre dessa prévia operacional, aonde as vendas brutas da empresa totalizaram aí 359 milhões de reais, né, no segundo trimestre de 2023, o que representa um aumento de 58,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Já no acumulado do primeiro semestre de 2023, considerando aí o primeiro e o segundo trimestre, eles totalizaram aí 711,6 milhões de reais de vendas brutas, um aumento de 87,7% em relação ao ano anterior. As vendas líquidas, né, totalizaram aí 331,1 milhões no primeiro trimestre, um aumento de 61,5% em relação ao ano anterior. E quando a gente olha para o semestre, né, primeiro e segundo trimestre, eles totalizaram vendas líquidas de 662,4 milhões de reais, um aumento de 100,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Quando a gente fala de lançamentos, a empresa, né, teve aí o lançamento de 217,1 milhões de reais em VGV, né? Que VGV nada mais é do que valor geral de vendas, é o potencial, né, que a empresa pode arrecadar com esses lançamentos desses imóveis aí no segundo trimestre de 2023. Isso aqui é relativo somente a aqueles imóveis que eles terminaram a construção agora no segundo trimestre de 2023. Até o momento, nesse ano de 2023, eles lançaram aí, né, 2 empreendimentos, o que totaliza aí um VGV de 311,9 milhões de reais. E tem aqui o VSO. O VSO representa a quantidade de unidades que eles conseguiram vender em relação à quantidade de unidades que eles estavam oferecendo. E eles conseguiram vender aí 17,5% de todas as unidades que eles têm disponível para venda nesse segundo trimestre. O land bank da empresa até o final de junho somava 4,2 bilhões de reais. O que é o Land Bank? O Land Bank é o banco de terrenos que a empresa possui e esse valor de 4,2 bilhões é quanto vale, né, esse banco de terrenos que a empresa tem. Sobre entregas de empreendimento, né, de VGV, no mês de junho a Trisul entregou 2 empreendimentos, o Atos Paraíso e o CID Ipiranga, que totaliza aí um VGV de 289,5 milhões de reais, totalizando, né, 376 unidades. Quando a gente olha para a parte de vendas da empresa, né, em relação aos distratos, os distratos tiveram um crescimento de 30,2% em relação ao segundo trimestre de 2022. Mas mesmo com esse crescimento dos distratos, que é o quê? São as vendas, né, que foram anuladas,
ainda assim a empresa teve um resultado final bem maior do que o segundo trimestre de 2022. Quando a gente fala de vendas contratadas, né, a gente vê que eles tiveram um resultado aí semestral com um crescimento de 100,6% e no trimestre contra trimestre de 61,5%. Quando a gente olha para o número de unidades vendidas, a gente percebe que lá no segundo trimestre de 2022 eles venderam apenas 303 unidades. Já no segundo trimestre de 2023, eles venderam aí 557 unidades, um crescimento de 83,8%. E quando a gente olha para o semestral, né, essa diferença ainda fica maior, onde eles venderam 479 unidades no primeiro semestre de 2022 contra 947 unidades agora do primeiro semestre de 2023, um crescimento de 97,7%. E como a gente pode ver aqui, o VSO também teve um crescimento aí bem interessante de 4 pontos percentuais. Onde o VSO lá em 2022, no segundo semestre, teve 8% de VSO, agora no segundo trimestre de 2023 foi de 12,5%. Quando a gente olha no semestral, essa diferença é de 9 pontos percentuais, saem de 12,8% para 21,4% de VSO aí no ano de 2023. Olhando aqui mais abaixo, a gente consegue ver de forma consolidada a parte de VSO. O total de unidades que eles tinham à venda até 1 de 4 de 2023 era de 2.583 unidades. Com os lançamentos que eles fizeram no segundo trimestre de 2023, eles lançaram mais 604 unidades, o que totalizou, né, unidades à venda de 3.187 unidades. Só que eles realizaram aí no segundo trimestre 557 vendas, tendo aí, né, um aproveitamento sobre a quantidade de unidades que eles estavam oferecendo de 17,5%. Sendo assim, eles fecharam aí até o dia 1 de 7 de 2023 com um banco de 2.630 unidades a serem vendidas. Quando a gente fala desse banco em valores, né, essas 2.630 unidades representam aí 2 bilhões de reais, né, um pouco mais de 2 bilhões de reais. Eles têm aí um valor interessantíssimo ainda a ser faturado, a ser vendido. Agora que a gente já deu uma olhadinha, né, nessa prévia operacional, vamos entender um pouquinho aí dos números da Trisul. A Trisul é uma empresa que ela negocia aí na faixa de R$ 5,77, né? Quando a gente olha para o histórico de cotação da empresa, a gente percebe que a empresa já chegou a bater aqui R$ 14,00 ali de 2019 para 2020, né? Caiu novamente aqui e agora está negociando aí nessa faixa de R$ 5,00. Quando a gente olha para o dividend yield da empresa, a gente percebe que, né, que o dividend yield dela tem aqui um dividend yield médio, né, na casa aqui de 2,5% mais ou menos, que é a média do dividend yield deles. Nesse ano 2023, eles já pagaram aí 2,44% de yield. Tem um preço-lucro aqui de 12,04%, né, um PVP de 0,8, um lucro por ação de 0,46 centavos. O valor patrimonial por ação da empresa é de 6,91. Descendo aqui, né, a gente vê que a empresa ela tem dividendos anunciados aí, né, o pagamento vai ocorrer no dia 30 de nove de 2023 e a Datacom foi no dia 26 de 4 de 2023. O valor do dividendo é de 6 centavos, aí, quase 7 centavos por ação. Quando a gente olha, né, no histórico aqui nominal distribuído por ação, a gente vê que eles têm aí uma distribuição anual de mais ou menos ali 15 centavos por ação, que é a média, ponderando aqui desde 2010. Quando a gente olha, né, aqui para os resultados da Trisul, a gente percebe que é uma empresa que ela vem tendo aqui, né, um aumento dos seus lucros e da receita líquida. Claro que dependendo do ciclo da construção civil, ela acaba diminuindo um pouco a receita, diminuindo um pouco o lucro, mas quando a gente olha aqui anualmente, o último prejuízo da empresa, anualmente, não estou falando trimestralmente, estou falando anualmente, foi lá em 2011. De lá para cá, né, chegou a ter aqui em 2016 um lucro líquido de 3 milhões de reais, mas desde então, né, ele vem aumentando aqui, mantendo uma média aí na casa aí de 70, 100 milhões de reais de lucro líquido anualmente. Então a gente vê que é uma empresa que está conseguindo manter uma consistência e até, né, ter um crescimento perceptível aí, mantendo seu lucro hoje um pouco acima, né, daquela fase lá de 2010, 2011. Quando a gente olha, né, para a dívida,
É normal das empresas do setor de construção civil trabalhar com dívida, né? Chegou a baixar a dívida aqui nesse período de 2014, 15, 16, 17, mas de 2018 e 2019 em diante aqui começou a aumentar essa dívida novamente. Tendo um caixa hoje de 277 milhões, uma dívida bruta de 938 milhões de reais e uma dívida líquida de 661 milhões de reais. Então a gente viu aí a prévia operacional da Trisul, muito interessante, já nos mostra aí um pouco de como vai ser, né, o resultado das demais empresas, porque normalmente os resultados dessas empresas da construção civil, eles são bem parecidos ali em relação a ser negativo ou positivo, ter crescimento ou não ter crescimento ou se manter estável. Então, isso aqui dá para ter uma base de como vai vir aí as empresas de construção civil. Agora, mudando o nosso tópico, vamos falar aqui um pouquinho de frase. A frase vai ser um pouco mais rápido, é só para a gente falar sobre os dividendos que foram anunciados aí essa semana. A frase está negociando aqui na casa de R$ 12,86. O histórico de cotação da empresa aqui, a gente pode observar que a empresa ela mudou de patamar aqui em 2019, que foi quando ela fez a aquisição da Nakata. Ela vinha ali negociando sempre na casa de R$ 4, R$ 3. Quando fez a aquisição da Nakata, ela teve aqui uma explosão, subiu a R$ 6, depois teve uma redução em 2020 devido à pandemia, né? Mas depois ela explodiu e chegou aqui, né, a bater R$ 15 na sua cotação. E agora ela vem negociando aqui meio que de lado na casa de 10, 11, R$ 12 ali, mais ou menos. Mas a gente vê que a empresa de 2020 para cá, ela trocou de patamar. Inclusive a gente tem vídeo aqui no canal falando um pouco sobre esse crescimento, sobre o fato da empresa estar realizando nesse ano aí, praticamente em um trimestre, todo o lucro que ela teve no exercício de 2019 inteiro. Então a empresa realmente está em outro nível hoje. Vindo aqui para o fato relevante, a gente observa que a empresa ela tem um montante a ser pago aí e aprovado na última reunião da empresa realizada aqui no 17 de julho, né? Onde eles aprovaram 64 milhões de dividendos a serem distribuídos, com um valor bruto de 24 centavos por ação. Esses dividendos, né, eles serão pagos a partir do dia 14 de agosto de 2023 e esses juros sobre capital próprio eles podem ser imputados, né, ao exercício de 2023. A data é até o dia 20 de julho de 2023, sendo assim, a partir do dia 21 de julho de 2023, a empresa passará a ser negociada ex juros sobre capital próprio. O valor líquido, né, por ação, já descontados 15% de imposto de renda, é de 0,20 centavos por ação. Para quem vem carregando a empresa a longo prazo, desde 2018, 2019, onde a empresa ainda era menor do que ela era hoje, estava lá na casa de R$ 3, R$ 4 por ação, né, tá pegando aqui um dividend yield, né, de 6% mais ou menos ali em relação a esse juros sobre capital próprio aqui, sem considerar outras distribuições, né? E a empresa ela vem tendo esse crescimento nos dividendos, a gente pode observar isso aqui, né? Quando a gente olha aqui para o histórico de dividendos da empresa, a gente percebe que a empresa ela vem pagando uma média aqui interessante de 3, 4% de dividendos anualmente. Teve anos aqui que chegou a pagar 5, 5,5%, né? Agora vem mantendo uma distribuição um pouco menor, só que o lucro vem crescendo. Se o lucro vem crescendo e ele mantém esse dividendo, você acaba nominalmente recebendo mais. Mas tem o fato também de que essa empresa ainda não distribui mais dividendos pelo fato de estar em franco crescimento, né? Vem fazendo diversas aquisições, atualizações das suas fábricas, investimento em tecnologia e assim melhorando seus resultados. Então, é uma empresa que daqui a 5, 10 anos provavelmente vai ser uma boa distribuidora de dividendos. Até porque vai ser uma empresa que se realmente, né, a Selic vier a cair nas próximas reuniões do Copom, ela vai ser muito favorecida, né, porque isso vai aquecer novamente aí a nossa economia, fazendo com que ela tenha aí um crescimento nos seus resultados, até pelo fato de que ela está bem atuante na parte de reposição, né? Quando a gente vem aqui para baixo, para a gente dar mais uma olhadinha aí na questão dos dividendos da empresa, o histórico de dividendos dela, a gente vê que em 2023 aqui já fizeram a distribuição, né? Se considerar essa distribuição agora que eles anunciaram, vai para praticamente 40 centavos de distribuição, que se a gente for levar em consideração a pessoa que vem carregando essa empresa, sei lá, está com R$ 5 de preço médio aí, ela vai ter um dividend yield de 9% aí. E a gente vê aqui que anualmente eles estão distribuindo aí nessa casa de 20 centavos, 25 centavos por ação, na média, né? Tendo anos aqui que pagaram um pouco mais. Quando a gente olha aqui para a análise dos números
da Fras-le, a gente percebe que a empresa realmente trocou de patamar, né? Ela vinha aqui com um lucro mais ou menos instável e a partir de 2009 aqui começou a ter um crescimento, né, com a atuação da sua gestão aí. E de 2018, 2019 para cá, eles explodiram aí na receita líquida principalmente, e o lucro vem crescendo também de forma consistente, mais tímida do que a receita líquida, mas vem crescendo. A receita líquida explodiu ali de 883 milhões anualmente para 3 bilhões já aí no ano de 2023. A gente olha para a dívida, a empresa está saudável em relação à dívida, tendo aí uma dívida líquida hoje de 35 milhões. Sendo assim, ela tem mais caixa do que ela tem de dívida, né? Um caixa aí de 956 milhões e uma dívida bruta de 921 milhões, que representa essa dívida líquida de 35 milhões, certo? Então, isso aí foi o que nós tínhamos para falar desse tópico da frase. Agora a gente vai aí para o nosso tópico falando sobre juros, né? Sobre Selic e os juros real. A gente vem vendo, né, uma briga do governo aí e contra o Copom, né, contra o Banco Central, em relação à queda dos juros. A gente viu, né, que o Fed estabilizou lá os juros nos Estados Unidos, e isso também foi um sinal de que provavelmente na próxima reunião do Copom a gente vai ter aí um corte na Selic, não somente pelo Fed, mas também quando a gente observa aqui a questão dos juros reais. A linha azul aqui é a Selic, a linha vermelha é o IPCA e a linha preta é a diferença que tem, né, de juros reais entre a Selic e o IPCA. Ou seja, eu pego aqui a Selic, desconto o IPCA, e o que eu tenho em preto aqui é os juros reais, é quanto que o meu dinheiro realmente está valorizando acima da inflação. E a gente está aqui está um pouco defasado os números, mas é mais ou menos para quê? A gente está hoje com juros reais de 10,5% mais ou menos. E para o Brasil, historicamente, né, é um juros real absurdo, porque se a gente for ver aqui, né, os juros reais que a gente tem aqui, olhando de 2013 até o presente momento, os juros reais mais altos que a gente teve foi na casa aqui de 7,5%. E hoje a gente está com juros reais de 10,5%. Né? A Bolsa de Valores ela não tem andado muito também por causa disso, pelo fato de que, como tem um juros real muito grande na renda fixa, as pessoas tendem a não se arriscar em investir na renda variável, mas sim se manter seguro e tendo esses juros reais maior aí na renda fixa. Porém, né, para quem investe no longo prazo, entende que nesse momento de Selic alta seria o melhor momento para se entrar na renda variável, historicamente falando. Então, né, a gente espera aí que na próxima reunião do Copom, até porque eles já apontaram isso na próxima reunião, que vá ter um corte na Selic, até porque nosso IPCA fechou aí em 3,16% no último relatório que foi entregue, né, que é aí, teve até uma deflação de 0,08%, né, ou seja, a inflação ela reduziu, fazendo com que os juros real aumentasse. Então, diga aí para nós o que você espera do cupom. Né? Você espera que o Copom baixe aí 0,25, meio ponto, 0,75. Eu vejo que eles provavelmente serão ponderados, eu espero algo ali em torno de 0,5%. E essa sinalização, né, de um primeiro corte do Copom e também eles sinalizarem que nas próximas reuniões haverá mais cortes, a gente pode ver aí uma bolsa de valores provavelmente, né, inflando um pouco os seus valores com uma expectativa de aquecimento da economia, já que se os juros da Selic abaixa, né, faz com que o juros real diminua e, consequentemente, as pessoas passem, né, a tirar o seu dinheiro da renda fixa e passar para a renda variável ou até mesmo, né, voltar a consumir. É o equilíbrio aí entre a nossa taxa de juros básica, a Selic, e o nosso IPCA, que é a nossa inflação. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Estou pedindo para você, mais uma vez, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se ali. Diga aí aqui para nós o que você achou do nosso vídeo, o que você achou aí dos dados que a gente trouxe, né? Se você tem Trisul na carteira, se você tem Fras-le, e qual vai ser o percentual que o Copom vai aí estar cortando na próxima reunião, ou se você acha que ele mantém. Comenta aí pra gente, vamos discutir sobre isso um pouquinho, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!